OVNI encontra Eugênio Mussac. Bem-vindo ao OVNI Encontra, o podcast da alma. Você pode ouvir este e todos os outros episódios no SoundCloud, no YouTube, no iTunes ou fazer o download para o seu computador ou smartphone. E hoje o André Carvalhal vai conversar com o médico, professor e escritor Eugênio Mussac. Especializado em fisiologia humana com ênfase no desempenho esportivo, Eugênio traduziu seu conhecimento nesta área para o ambiente corporativo. O objetivo era melhorar o rendimento de pessoas e empresas. Professor desde os anos 70, o Eugênio é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil e um grande estudioso da gestão de pessoas, de pensamento estratégico e de liderança em tempos de crise. Ele também assina uma coluna mensal na revista Vida Simples e é autor de vários livros. No mais recente deles, chamado Um Novo Olhar e Outras Crônicas sobre o Mundo Volátil, ele defende a tese de que para modificarmos a realidade ao nosso redor, devemos mudar a maneira como vemos e interpretamos o nosso entorno. Eugênio, obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. André, obrigado a você pelo convite, é um super prazer estar com vocês aqui. E quanta coisa, né? Que você faz, você fez. Quando você tem que se apresentar, como é que você resume isso? Assim, como é que você diz que você faz? Esse é sempre um grande problema. Porque, na realidade, você me apresentou aí com muita qualidade, falou que eu sou médico. Medicina da Brasília, ela tem dois pilares. Um é a morfologia, que estuda a forma, e outro é a fisiologia, que estuda a função. Como é que o corpo funciona. Existe até, isso é uma coisa curiosa, existe uma certa disputa entre os anatomistas e os fisiologistas na medicina. Isso é engraçado. Os cirurgiões são mais anatomistas, os clínicos são mais fisiologistas. Os anatomistas dizem assim, o corpo funciona como funciona porque é como é. E os fisiologistas dizem, não, ele é como é porque precisa funcionar desse jeito. Então é lógico que isso é levado mais pro lado da brincadeira, da piada, porque é evidente que ambas são importantes, mas a gente sabe que a fisiologia influencia a anatomia, né? Ou seja, a maneira como nós fazemos o nosso corpo funcionar vai determinar as qualidades do nosso corpo. Se faz exercício, se usa bem a alimentação, se faz yoga, né? Você faz força, você tem atividade aeróbica, tudo isso vai influenciar nas características estruturais do teu corpo. Então há uma relação muito forte entre os dois. Eu sou fisiologista, quer dizer, me especializei em fisiologia e não, exerci muito pouco, fui professor de fisiologia. Mas o meu conhecimento desta área me ajuda muito no meu trabalho atual, né? Acabou que eu virei um consultor de empresas em uma área da gestão das empresas que chama DHO. Né? DHO significa Desenvolvimento Humano e Organizacional. É a ideia de como é que a gente desenvolve a empresa através do desenvolvimento das pessoas. Faz todo sentido, porque se você olhar o que é uma empresa, né? Uma empresa são as pessoas. Tá bom, tem os prédios, tem as máquinas, tem a marca, tem, enfim, os processos, tudo isso, tá bom, é verdade. Mas nada disto vai ter sentido, nada vai funcionar se não for pela presença das pessoas. Sim. Então, o desenvolvimento da empresa através do desenvolvimento das pessoas é uma visão nova, relativamente nova da gestão das empresas, e é muito interessante, está fazendo muito sentido. Então eu acabei entrando para esse mundo corporativo, mesmo sem ter sido um executivo, sem ser administrador formado de empresas e tudo mais, mas foi exatamente pelo mundo pela porta da educação, como é que a gente desenvolve pessoas. Porque a minha carreira é muito mais dedicada à educação do que foi à medicina. Como é que aconteceu isso? Por que você mesmo estudando medicina acabou virando professor e não médico? São essas coisas da vida. Eu vou dizer para você que foi por necessidade. Porque eu comecei a dar aula antes de me formar em medicina, bem antes. Eu comecei a dar aula antes de entrar para a faculdade. Porque eu, quando fui fazer a faculdade, fui fazer o cursinho para entrar na faculdade, isso em 1970, vocês não eram nascidos, eu precisava pagar o cursinho e não tinha dinheiro. E aí o jeito que eu achei de ganhar o dinheiro para
para pagar o cursinho foi dar aula particular. Entendi. Então eu comecei a dar aula particular para os meninos que iam fazer exame de admissão, uma coisa que não existe mais, mas naquela época o exame de admissão era uma espécie de um vestibularzinho que o menino tinha que fazer para passar do primário para o ginásio. Né? O primário e o ginásio também não existem mais. São os dois, depois foram fundidos e criou-se o ensino fundamental, que nós conhecemos hoje. Então eu comecei a dar aula e peguei gosto pela ideia de dar aula, pelo trabalho. Né? E depois eu entrei para a faculdade no ano seguinte e já procurei um lugar para dar aula. Entrei para dar aula num curso preparatório para o supletivo, depois passei para um colégio, para um curso pré-vestibular e pronto, nunca mais na vida eu parei de dar aula. Então depois, quando me formei em medicina, eu não fui exercer medicina de imediato porque eu virei sócio do cursinho que eu dava aula e tal, então acabou que a minha vida é muito mais voltada para o mundo da educação do que para o mundo da medicina. Só que agora eu trabalho para empresas, em desenvolvimento de empresas e uso como recurso os meus conhecimentos da medicina, da biologia e da educação. Uau. Né? Porque eu aprendi, me aprofundei bastante nos temas da educação. O que leva as pessoas a aprenderem, né? Estudei pedagogia, psicopedagogia, que é a parte que eu gosto mais, né? E fui professor de biologia, né? Durante 25 anos. Uau. Então quando eu vejo esse trabalho de vocês, né? Da Alma, né? Do portal, do OVNI, eu fico absolutamente encantado, porque eu vejo assim, não a volta à natureza, mas o respeito à natureza, a percepção de que nós somos natureza. Sim. Vocês sabem que, viajando um pouco... Ótimo, estou aqui para isso. Eu era muito jovem, estava no colégio ainda, e a minha mãe era uma pessoa muito religiosa. Né? E eu não sou pessoa religiosa até hoje, mas a minha mãe insistia que eu fosse na igreja. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e falei para ela assim: mãe, hoje eu vi Deus. E ela ficou feliz, falou: pô, você foi na igreja? Eu falei: não, eu vi Deus numa aula de biologia, porque eu aprendi uma coisa chamada fotossíntese. E a fotossíntese é algo espetacular, se você parar para examinar, é encantador. A maioria das pessoas não percebe isso porque a gente estudou fotossíntese lá no colégio e a gente estudava porque ia cair na prova, né? Então acabou ficando, como quase todas as matérias do colégio, uma coisa meio chata. Mas eu fiquei absolutamente encantado com a ideia da fotossíntese pela beleza do conceito, né? Porque a planta é capaz de absorver água através das suas raízes e gás carbônico através das suas folhas. E ela lá dentro da célula tem a capacidade de reagir água com gás carbônico, criando uma terceira substância. Então você liga a água, que é H2O, com gás carbônico, que é CO2, nessa reação o carbono se separa do oxigênio e se liga com a água, dando uma coisa chamada de hidrato de carbono, ou carboidrato, ou glicídio, ou açúcar, se você quiser. Né? E o oxigênio volta para a atmosfera. Fantástico isso aí. Sim. Aí mais tarde nós, né, simples animais, comemos esta planta, recebemos este glicídio, esse hidrato de carbono, essa glicose, respiramos o oxigênio que a planta liberou e fazemos a reação contrária. Isso chama-se respiração celular. Então, C6H12O6 mais 6O2 se transforma de novo em água e gás carbônico e libera energia. E essa energia nós usamos para viver. Sim, incrível. Isso é uma reação, eu falei, é simples, na verdade é super complexa, se você for estudar profundamente, mas é de uma beleza total. E como que você mistura e leva isso para dentro das empresas? Aonde que isso se conecta? Olha, a principal conexão, André, é o fato de que eu vejo a empresa como um organismo vivo. Eu não vejo como uma máquina. Como a maioria dos gestores enxergam a empresa como uma máquina. E não é culpa deles, é uma herança da Revolução Industrial. Sim. A gestão como ciência começa no começo da segunda Revolução Industrial, né? No começo do século
do século XX, com as ideias do Taylor, e por isso até hoje nós temos a visão da empresa como se fosse uma estrutura mecânica. Sim, então é muito comum que se use, a minha equipe está azeitada, as engrenagens da fábrica estão funcionando bem. Né? É uma cultura que veio da época da Revolução Industrial, até porque vamos lembrar que a administração como ciência, ela foi criada por engenheiros, né? Pelo Taylor, especialmente o Frederick Taylor, que era engenheiro, né? Então a visão mecanicista, né, das empresas e da própria gestão. Agora, nos últimos tempos, isso tem mudado um pouco, especialmente pelos estudos, pelas ideias de alguns homens. O Capra, né, Fritjof Capra, que escreve A Árvore da Vida, Turning Point, o Maturana, lá no Chile, o Arie de Geus. Arie de Geus, curiosamente, ele era um executivo muito competente como executivo. Ele foi presidente da Shell e ele escreveu um livro chamado exatamente A Empresa Viva. Então, hoje há um certo movimento assim, para que a empresa seja vista de outra maneira. E eu sou um dos que mais fala sobre isso, em função da minha origem. Sim. Então, eu costumo ver a empresa como um organismo vivo, e não como uma máquina, porque é mais parecido mesmo com um organismo vivo. Pense um pouco, o organismo vivo tem células, né? A empresa tem células, são as pessoas. Aqui tem tecidos, aqui tem grupos de trabalho, aqui tem órgãos, sistemas, tudo que acontece na organização, né? E outra coisa, a empresa é um organismo vivo que está inserido num ecossistema chamado mercado. Sim. Né? Todos os organismos vivos, todos os animais, vegetais do mundo estão inseridos, eles habitam um ecossistema. E esse ecossistema está em constante mutação. Né? Claro, na natureza, né, os tempos da natureza são diferentes dos tempos do homem. Ela muda mais lentamente, mas muda. Então, se você pegar um espaço qualquer ao longo de 1 milhão de anos, ou de 5 milhões de anos ou mais, né, claro que vai haver mudança. A mudança da geologia, da vegetação, da temperatura, enfim, esse ecossistema está mudando. Sim, né? sim. E o ser humano criou o seu próprio ecossistema, né, que são os espaços de convivência humana, que são as cidades, as vilas, né, e os seus microespaços, que são, né, as empresas, as escolas, as praças, enfim, tudo mais. E isto, por ter sido criado, né, um ecossistema artificial, e o mercado é um ecossistema artificial, ele tem uma velocidade de mutação muito maior. Nós mudamos muito rapidamente, né? Se vocês pensarem aí o que aconteceu, nós estamos em 2017, quanto que o mundo já mudou neste século, né? Nos últimos 17 anos, né? Quanta coisa mudou ao nosso redor que influenciou no nosso comportamento. Total. Atualmente a maior influência na mudança do comportamento humano está na tecnologia. Então, a gente não consegue mais viver sem os nossos gadgets, né, que mudaram de fato a maneira como a gente vive. O comércio, né, vocês, né, a alma tem a sua essência na venda online, né? Imagina isso no começo do século, não existia. Impensável, não existia, parecia uma utopia, e agora tudo está tendendo. Então é evidente que o ecossistema está mudando, né? E é necessário que as empresas mudem junto. Aí eu já te dou a palavra, só quero terminar dizendo isso aqui. Um dos meus grandes heróis intelectuais é um sujeito chamado Charles Darwin. Se você estudar, infelizmente ele é muito mal conhecido, ele é muito pouco conhecido. A maioria das pessoas sabe quem foi Darwin, mas sabe pouco sobre ele. Ele nunca disse algumas coisas que as pessoas acham que ele disse. Ele nunca disse que nós descendemos do macaco, por exemplo. Nunca falou tamanho besteira. Também ele nunca disse que venceu o mais forte ou o maior. Né? Ele nos explicou a ideia da adaptação. Né? Falou, a espécie que vai sobreviver é aquela que vai se adaptar. E o que é a adaptação? É a capacidade de manter a aptidão de viver apesar das mudanças ambientais. Né? Então, claro, na natureza a mudança acontece lentamente. Na sociedade humana, a mudança acontece muito rápido.
Então a necessidade adaptativa do ser humano para conseguir se manter sobrevivendo, sobrevivendo profissionalmente, por exemplo, né? Não falando de sobrevivência física, porque a gente se protege na sobrevivência física, mas a gente tem que sobreviver também profissionalmente, as empresas têm que sobreviver no mercado, e para isso elas precisam exercitar uma capacidade adaptativa muito grande, mas muito maior do que foi em qualquer outro momento da história da humanidade. Sim, sim. Por isso que a biologia hoje ajuda muito na gestão das empresas. Sim. Enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente isso, que hoje a gente tem essas células, né, essas pessoas se transformando muito, a gente tem a tecnologia surgindo, então esse ecossistema também, né, se transformando muito, e como que as empresas vão conseguir se manter, né? O que vai precisar acontecer com as empresas para elas conseguirem se manter, se adaptar, como você falou agora, num mundo onde se questiona agora o propósito, os salários, os formatos de trabalho, então o próprio fato de você ter que se deslocar para um local físico para trabalhar, hoje já começa a ser questionado, a carga horária, né, assim, não existe mais você trabalhar 8 horas por dia, né, desde que você praticamente acorda e vai dormir, você está com o celular, você está trabalhando, então assim, como é que vai ser essa empresa no futuro, né, assim, que ao mesmo tempo que ela depende das pessoas, ela não depende mais tanto das pessoas, e ao mesmo tempo cada vez mais as pessoas também não querem depender das empresas, as pessoas querem ser felizes, elas querem realizar os seus sonhos, elas querem ganhar o dinheiro fazendo aquilo que elas acreditam. Então, o que você pensa dessa seleção natural aí, dessa evolução das empresas? Você usou duas expressões essenciais aí. É uma evolução, sim, e a sobrevivência vai depender dessa evolução. Porque a evolução é isso mesmo, né? Se a gente puxar de novo Darwin aqui para a nossa discussão, ele é o pai da teoria do evolucionismo. Evolução é exatamente a capacidade de você se adaptar à evolução que está acontecendo ao seu redor. Então, antes de mais nada, é necessário entender o que está acontecendo ao redor. Por isso, quando a gente fala de adaptação na espécie humana, a gente coloca antes a questão da percepção. O bicho, para se adaptar, ele depende do acaso da sua recombinação genética. Então, houve uma mudança aqui no ambiente, se por acaso esse bicho tem um gene lá que permite que ele sobreviva, ele vai sobreviver. Então é uma questão muito mais relegada ao acaso. Agora, nós não podemos deixar a nossa sorte ao acaso. Nós temos que cuidar da nossa sorte, cuidar do nosso destino. Por isso entra a questão da aplicação da inteligência humana. O conceito de inteligência mudou muito, né? Desde que quem começou a estudar a inteligência foi um psicólogo francês chamado Alfred Binet, lá no começo do século passado também, quando ele criou um teste para avaliar a inteligência das pessoas, o famoso teste de QI, né? Que é usado ainda em algumas circunstâncias, mas o teste de QI é um teste de lógica, de inteligência lógica. Se eu digo 2, 4, 6, qual é o próximo número? Isso é lógica, claro, isso pode ser bastante sofisticado, mas é lógica. Esse teste avalia exclusivamente a inteligência lógica. E hoje nós sabemos que a inteligência é muito mais do que isso, né? Os conceitos novos de inteligência, vou passar 2 para vocês, você vai perceber que eu vou responder a sua pergunta. Um conceito de inteligência que vem do mundo da psicologia diz o seguinte: inteligência é a capacidade de converter fenômenos abstratos. Simplesmente isso, ponto. Eu fico pensando, espera aí, converter significa transformar. E transformar fenômeno abstrato no quê? Em segundo lugar, o que é um fenômeno abstrato? Bom, é óbvio que é transformar fenômeno abstrato em um fenômeno concreto. E o que é um fenômeno concreto? É tudo aquilo que tem massa e volume, ocupa lugar no espaço e pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos. Então, se eu toco aqui esta mesa, esta parede, né, o meu carro, o meu corpo, minha casa, a empresa nossa, tudo isso é concreto. Agora, o abstrato, eu não posso perceber pelos órgãos dos sentidos, não posso tocar, não ocupa lugar no espaço, mas isso não significa que não exista. E tudo o que existe hoje de concreto foi feito pelo homem
antes de ser concreto, era abstrato. Então esta casa aqui, que existe e é concreta, houve um dia em que ela já existia, não era concreta. Uma ideia. Ela era uma ideia, era um projeto, era um sonho. Né? Isso é abstrato. Mas o abstrato existe. Sim. Né? Nós temos a sensação que a única coisa que existe é o concreto. Não, o abstrato existe também. Agora, a inteligência estaria atualmente muito relacionada com a capacidade de dar concretude ao abstrato. Então, sonhar, todo mundo sonha. Agora, alguns realizam os sonhos, outros não. Por quê? Ora, aqueles que realizam são exatamente os que colocam a inteligência a serviço do sonho, que é a capacidade de organizar os meios para atingir os fins, né, os resultados que você deseja. Esse é um conceito de inteligência. O outro conceito de inteligência diz o seguinte, que você tem que ter 4 elementos para ser considerado inteligente. O primeiro é a percepção. Então, inteligência é a capacidade de perceber, compreender, entender e adaptar-se. Essa é a sequência. Então, se veja que hoje inteligência é adaptação. É a capacidade de você estar em um ambiente e se relacionar com ele. Né? Entender o ambiente, retirar do ambiente aquilo que você precisa, mas você também percebe que você só consegue retirar do ambiente aquilo que você precisa se você devolve alguma coisa para este ambiente, como o bicho faz lá na natureza. Ele não só retira, ele também dá, também devolve. Né? Então essa relação com o meio ambiente. E esse meio ambiente pode ser uma empresa, pode ser um mercado, pode ser um grupo de amigos, pode ser a sua família, pode ser o condomínio onde você mora, a sua vizinhança, a relação da empresa com seus clientes, tudo uma troca. Sim, né? sim. E é que tece a tal da teia da vida, né? Que nós falamos. Então essa adaptação, que é a capacidade de conviver, no caso da espécie humana, ela depende dos 3 fatores anteriores. E o primeiro é a percepção. Você percebeu o que está acontecendo. É olhar ao seu redor e dar-se conta das mudanças que estão acontecendo ao seu redor, das expectativas que as pessoas têm de você. Essas pessoas podem ser os seus clientes, podem ser os seus funcionários, podem ser os seus amigos, pode ser a sua mulher, pode ser o seu marido, os seus filhos, os seus pais. Né? Sempre as pessoas têm uma expectativa. Sim, sim. E você não atende a expectativa não porque você não queira, é porque você não percebeu qual é essa expectativa. Então a percepção é sinal de inteligência. Percepção, compreensão, entender o que está acontecendo, aprendizado. Hoje temos que estar aprendendo permanentemente e a consequência disso vai ser a sua capacidade de adaptação. Então, isso tem ajudado muito as carreiras e as empresas, né? Porque é evidente que o mundo está mudando. Sim. É evidente que a expectativa que as pessoas têm de tudo é diferente do que era um tempo atrás. Sim, sim. Eu acho que essa ideia tem a ver com o seu último livro, né, que você fala sobre esse mundo volátil, né? Queria que você comentasse pra gente um pouco sobre esse seu último livro, falasse assim um pouco da ideia dele central, o que te motivou a escrevê-lo. Na verdade o livro é um livro de crônicas, né? São 30 crônicas que estão ali, que eu já tinha escrito, algumas já tinham sido publicadas em revistas, outras não. Mas todas as crônicas eu me dei conta de que estas, em particular, tinham a ver com a ideia de um novo olhar, né, de você lançar um novo olhar sobre algum fato qualquer, né, porque esse novo olhar que você lança sobre um fato pode modificar o fato. Quer dizer, o olho do observador modifica o observado. Sim. E aí, dependendo do tipo de olhar que você lança, você pode modificá-lo para melhor. Sim. Né? Então essa é a ideia central e que hoje é absolutamente necessária, porque você olha para alguma coisa hoje no mundo e de repente você olha de novo para aquele mesmo foco e você percebe que ele já não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo porque ele mudou em si e também pode ser que ele tenha mudado para você pela mudança do teu olhar. Legal. Então legal. É uma relação muito maluca essa. Interessante. E não só o mundo está assim, como também as pessoas desejam que ele assim seja. Você agora há pouco falou assim, as relações de trabalho estão mudando. De fato, estão mudando. Se você pensar no seu avô, quem sabe no seu pai, se perguntar, bom, que tipo de trabalho você quer fazer?
o que se espera do seu trabalho, as pessoas diziam, estou falando de um tempo não muito distante, eu quero ter segurança no meu trabalho. Sim. Eu quero fazer um concurso público, eu quero trabalhar numa empresa que me garanta um emprego, eu quero ter certeza que vou me aposentar aqui e tudo mais. A segurança. Hoje, não só a segurança não existe mais, mas as pessoas não querem isso. Elas querem ter outras coisas, querem ter liberdade, por exemplo. Então, até pegando esse gancho, eu queria te fazer a última pergunta, aproveitando seu conhecimento aqui, sobre uma frase famosa que diz: escolha um trabalho que você ame e nunca terá que trabalhar um dia na sua vida. Talvez agora essa frase mude, né? Escolha um trabalho que você entenda por que você está fazendo. É verdade. Eu gosto mais disso, André. Acho que a tua visão foi muito boa. Parabéns. Foi até profética. Sabe por quê? Porque eu questiono um pouco essa história de você fazer só o que você gosta. Porque tá certo, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, mas você tem que saber que para fazer aquilo que você gosta, você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta, que não te dá prazer. Tem muita rotina, tem muita preparação de trabalho, tem muita burocracia, muito deslocamento, muito trabalho de estivador, que você faz assim, que você tem que fazer isso aqui. Eu gosto de cozinhar, por exemplo. Eu tenho que lavar a louça depois. Mas, se eu não tiver disposição para lavar a louça, eu não posso cozinhar. Você entende? Então, você tem que ter disposição de fazer aquilo que você não gosta para poder fazer aquilo que você gosta. E aí, quando você traz a ideia do faça alguma coisa que faz sentido para você e você vai ser mais feliz, eu gosto mais dessa linha. Legal. Porque tem que fazer sentido. Se eu faço uma coisa que não tem sentido, que eu não vejo utilidade, que eu não vejo o valor que estou acrescentando para os outros, principalmente, para o mundo e para mim mesmo, eu não vou ter como me comprometer. O comprometimento está ligado com isso, com a percepção do sentido, do significado, da utilidade, da grandeza daquilo que você faz. Parabéns. Legal. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras. É isso. André, eu fico muito feliz de ter podido contribuir. Espero que a gente se veja outras vezes. Tomara. Desejo muito sucesso, muito êxito, muita felicidade para a Alma, que é uma empresa que tem alma até no nome, e para todas as pessoas que vão estar envolvidas com ela, né? Os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores, né? Todo esse ecossistema que vai ser impactado aí por essa empresa, que é o tipo de empresa que o mundo precisa atualmente. Parabéns. Legal, obrigado.